Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Lucas Bassan. Eu sou geólogo da equipe de geologia da Datamine, né? Essa noite vou falar com vocês um pouquinho sobre como otimizar a estimativa de teores com técnicas de geoestatística avançada. Vou usar então o software RM Pro e a gente vai falar sobre uma série de temas e tudo mais. Eu espero que seja esclarecedor, seja interessante para vocês, tá bom? E é isso. Sempre eu já deixo aqui de início o meu contato para que vocês possam entrar em contato comigo, mas vocês vão receber depois pesquisas, a gente vai entrar em contato com vocês diretamente para discutir um pouco de alguns temas que a gente avaliou no webinar, mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer consideração a fazer, podem entrar em contato direto comigo, beleza? Então, é isso. Iniciando aqui, eu gostaria também de primeiro pontuar para vocês que a gente já tem uma família de webinars que estão relacionadas com estimativa de recursos e, enfim, temas afim que estão disponíveis no YouTube. Então, cada uma dessas webinars aí vai ter 1 horinha ou mais. Então, se vocês forem considerar aí, a gente já tem, contando com a webinar de hoje, 8 horas de conteúdo sobre geoestatística, sobre estimativa de recursos disponível no YouTube, né, gratuitamente para vocês assistirem, e também por conta da gente já ter esses materiais mais específicos, aprofundados sobre alguns temas, como, por exemplo, análise estatística, como, por exemplo, estimativa, coestimativa, simulação gaussiana. Esse webinar aqui que a gente vai tocar daqui para frente, ele vai ter um caráter bem agregador, no sentido de trazer um pouco todas essas discussões e avaliar, dar uma visão global sobre a aplicação dessas técnicas de geoestatística, sobre os resultados que elas podem fornecer para a gente, sem pormenorizar demais alguns detalhes das técnicas, sempre que essa técnica já tivesse sido abordada em um outro webinar, beleza? Então, é isso. Por quais temas, né, que a gente vai fazer o nosso sobrevoo aqui, sobre o que, que a gente pretende conversar hoje? A minha ideia é passar primeiro, como sempre, uma introdução, uma contextualização, apresentar o depósito que eu usei como um case para mostrar para vocês, né? Mostrar algumas questões que normalmente vêm na nossa cabeça quando a gente vai fazer estimativa de recursos, vai criar um modelo de teores para o nosso depósito. Algumas perguntas, né, que sempre aparecem para a gente e passar um pouco da experiência do que a gente tem feito, quais têm sido as respostas que a gente tem dado para essas perguntas. Posteriormente, também falar um pouco sobre avaliação de incertezas e sobre métodos mais sofisticados ainda para avaliar o depósito e os nossos modelos, né? Então, esse vai ser um webinar cheio de perguntas e também cheio de respostas. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui para nortear a nossa discussão de hoje é para que serve a geoestatística, né? Se a gente vai falar como otimizar a estimativa de recursos usando técnicas de geoestatística avançada, né? Para que serve a geoestatística, né? Como que a geoestatística pode ajudar a gente a otimizar a estimativa de recursos? Eu gosto de usar uma comparação que eu peguei de outras pessoas que trabalham com geoestatística, já vi elas sendo aplicadas em alguns contextos, essa comparação específica, eu acho ela muito boa, porque eu acho que a gente pode enxergar a geoestatística como uma caixinha de ferramentas, tá? Então, a geoestatística ela não é só krigagem, né? Quando a gente fala, você fez a geoestatística do depósito tal, a gente está entendendo aí a geoestatística como um sinônimo de krigagem, mas ela não é um sinônimo de krigagem. A geoestatística é muito mais do que a estimativa por krigagem. A gente pode enxergar ela então como uma caixinha de ferramentas, como uma caixinha de técnicas que vão permitir que a gente estude, caracterize e modele variáveis aleatórias que apresentam alguma estrutura espacial, né? Essas chamadas variáveis regionalizadas. Dentro desse arsenal que a geoestatística fornece para a gente,
a gente vai ter técnicas que vão permitir que a gente faça inferência de valores, e aí no caso da inferência, por exemplo, estão as técnicas de estimativa. A gente pode inferir também categorias, estudar a dispersão de variáveis, definir probabilidades e risco de ocorrência, definir como lidar com situações e contextos geológicos específicos baseado em técnicas geoestatísticas. Então, a ideia é passar um panorama geral sobre como essas técnicas vão funcionar e qual que é o uso que a gente vai fazer de cada uma delas, especificamente, né? Para poder falar sobre isso, eu gostaria de partir de um ponto inicial que já seja bastante avançado. Qual que é esse ponto inicial? O ponto inicial é o fluxo básico de estimativa de teores para um depósito, tá? Estou chamando de fluxo básico as atividades que a gente normalmente tem que fazer para conseguir criar um modelo de teores. Então, o que seriam, né, esse fluxo semi-detalhado aqui à esquerda? A gente tem que pegar o banco de dados, validar ele, fazer análise estatística, individualizar domínios, né, definir os domínios estacionários para os quais a gente vai fazer a estimativa, fazer análise exploratória, na sequência, definir a anisotropia, o modelo de variograma, validação cruzada, definir a vizinhança, fazer a estimativa. E aí eu sempre gosto de colocar, né, que a estimativa vem junto com a validação, porque a estimativa não é algo que a gente faz uma vez e está pronto. A estimativa é uma atividade que muitas vezes a gente fica fazendo ela à exaustão ali, muitas vezes até encontrar um modelo que nos agrade. Aí vai depender do esmero que a gente dedicar a essa atividade, mas a ideia geral, então, é que a gente converse um pouquinho sobre questões gerais da estimativa e, a partir daí, pense o que mais que a gente pode fazer, quais outras técnicas a gente pode usar para melhorar essa estimativa, para dar mais informações do que as que a estimativa tem nos fornecido. Então, o contexto que a estimativa se dá, ele é sempre assim, né? Ou quase sempre assim. A gente vai ter uma malha regular. Essa malha, em geral, a gente costuma chamar de modelo de blocos, né? A gente vai ter um limite físico que define o que é o volume da nossa mineralização, né? O limite físico da nossa mineralização que é interpretado pelo geólogo que faz o modelo. E vai ter as nossas amostras, né? Já regularizadas. E a estimativa de teores, independente de se ela vai usar geoestatística ou não, ela vai quase sempre, né, ou sempre, criar médias ponderadas entre as amostras para definir quais vão ser os teores em cada um desses blocos. Então, o teor ele é interpolado, né? Eu pego a vizinhança dele e uso essa vizinhança para definir um teor nele. E aí o que vai diferenciar as técnicas é basicamente como os pesos, né, dessa ponderação, dessa média ponderada, como que esses pesos vão ser definidos. Vão ter métodos que vão considerar a distância da amostra até o ponto a ser estimado, vão ter métodos que vão considerar mais informações além dessas, só da distância, né? Então, ok, dado que a gente entende qual que é o contexto que se dá essa estimativa, eu queria apresentar para vocês o depósito. Quando a gente quer construir um modelo de teores, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o depósito de fato, certo? Como que a gente consegue conhecer o depósito? O único modo de conhecer o depósito é através das nossas amostras. Então, quando eu vou falar para vocês sobre o depósito, na verdade eu estou falando sobre as minhas amostras, né? Então, o que eu consegui descobrir usando essas minhas amostras? A primeira coisa é que eu estou trabalhando aqui, nesse exemplo, um depósito de sulfeto magmático. Tá? A gente tem uma sequência máfica-ultramáfica camadada, onde eu tenho teores interessantes aí de cobre e níquel. A estratigrafia é bem definida, na base ali eu tenho o dunito, acima dele o rasburgito, como camada intermediária que um olivino ortopiroxenito, acima dele um ortopiroxenito e, por cima de tudo, né, a camada de topo um gabro.
E aí vocês podem ver aqui a nossa malha de sondagem. Então, a gente tem regiões em que a malha é um pouquinho mais aberta, regiões que a malha está um pouco mais adensada. O que mais que as nossas amostras contam para a gente? Elas contam sobre onde que está o ouro, onde que está o cobre e onde que está o níquel, né? Então, onde que eles estão? Vocês conseguem perceber que nas camadas de topo e nas camadas de base, a gente não tem teores interessantes, né? Os teores mais interessantes eles estão aqui nas camadas intermediárias. E quando eu coloco as minhas amostras com o cilindro, né, com o raio do cilindro da amostra, proporcional ao teor de cobre ou de níquel, vocês percebem que a litologia que fica destacada é sempre o rasburgito, o olivina ortopiroxenito ou o ortopiroxenito. Então, o dunito e o gabro aqui para a gente vão ser considerados como litologias de estéreo. Mas a gente consegue também ver que a distribuição dos nossos teores ela não é homogênea, ela varia bastante aqui ao longo do depósito, né? Apesar de ela estar concentrada nessas camadas. Então, só para ilustrar, né, de uma maneira um pouquinho mais profissional aquilo que a gente viu antes, eu coloquei aqui uma seção onde a gente tem os nossos furos de sondagem, onde está a nossa mineralização, basicamente, né? A definição do domínio físico de onde essa mineralização está colocada. E aqui algumas informações aqui da nossa malha e da distribuição das nossas amostras. Seguindo, já olhei espacialmente esses teores, vamos olhar como é que está a distribuição deles, né? A distribuição deles aqui, ela está, digamos que, não seguindo um histograma muito tradicional, né? Eu tenho um pico aqui de teores baixos, aí eu tenho um vale. Então, quando eu olho aqui para a estatística dos meus dados assim, brutos e sem fazer nenhum tratamento neles, eu sou conduzido a entender que eu posso ter aqui uma mistura populacional, né, nesse dado que eu estou observando aqui, porque a distribuição ela não segue aquelas distribuições típicas que a gente vê e tudo mais. Mas isso é um indício. Como eu estou trabalhando com litologias diferentes e eu sei que a gênese do meu depósito ela pode estar associada com essas litologias, é interessante investigar. Então, comecei a fazer histogramas separados por litologia. Aqui, histogramas para o níquel, né? Então, quando eu olho o histograma do níquel do ortopiroxenito, ele já segue aquela geometria bem mais bonitinha, né? Assimétrica positiva, mas com uma distribuição que já é até mais parecida com uma gaussiana, né? Mas ainda assimétrica positiva. Se eu olho para o cobre, eu encontro algo parecido também. Então, quando eu comparo também as médias e as variâncias, né, o coeficiente de variação aqui, eu percebo que, apesar das médias serem parecidas, né, elas não são idênticas. Inclusive, eu vou ter aqui, para o ortopiroxenito e para o olivino ortopiroxenito, médias bem compatíveis, bem parecidas, e o rasburgito, uma média um pouquinho mais distante. Então a gente começa a vislumbrar o que podem ser esses domínios estacionários que a gente vai definir e vai utilizar. Talvez a litologia seja uma opção para diferenciação, né, desses domínios. Mas a pergunta é essa, né? Uma das primeiras perguntas que surgem quando a gente tem esses domínios já meio de cara é: e agora eu vou tratar tudo isso aí junto? Ou eu vou tratar separado? Eu vou fazer um variograma para cada um deles? Vou estimar cada uma dessas zonas separadamente? Ou eu vou colocar todo mundo junto? Vou fazer um variograma só? Fazer a estimativa do corpo como um todo? Então, além dessa pergunta, a gente tem uma série de outras perguntas que se colocam para a gente, né? Qual que é o tamanho do composite que eu vou utilizar? Eu vou aplicar ou não capping? Porque eu estou trabalhando com uma distribuição que é assimétrica positiva. Então, eu devo deixar os autoteores correndo soltos ou eu devo aplicar um capping neles? Eu vou estimar domínios separados ou tudo junto, né? Que era a questão do slide anterior. Qual o tamanho de bloco que eu vou usar? Qual o tamanho do elipsoide de busca? Quantas amostras eu vou utilizar na estimativa do bloco? Eu uso ou não uso octante, né? Se eu for fazer uma malha de grade control depois, qual que é a abertura ideal dessa malha? Enfim, tem uma série de questões que se colocam, né? Uma vez que a gente começa a analisar o depósito, e aí a ideia é, eu vou mostrar um pouco as escolhas que eu fiz, como que elas foram sendo feitas e
quais as respostas que a gente pode dar para cada uma dessas perguntas. Nenhuma dessas perguntas vai ter uma resposta pronta, e o ideal é que a pessoa que vai estimar, né, o geólogo de recursos, ele tenha à mão ferramentas que ajudem ele nessa decisão. Então, uma primeira técnica que é muito utilizada é a gente separar o que a gente acredita que vão ser os nossos domínios, criar qqplots, comparando um domínio com o outro, comparando uma variável com a outra. E aí, aqui no caso, quando a gente tem o value 2 é a zona 2 é a segunda camada da estratigrafia ali, então o nosso ortopiroxenito. Então, plotei o ortopiroxenito contra o olivino ortopiroxenito, e aí eu percebo que o qqplot até que está próximo da reta de 45 graus aqui, indicando que as distribuições são muito parecidas. Para as outras os dois plots também, eu chego em resultados parecidos, com um desvio um pouco maior aqui quando eu ploto 2 contra o 4. E quando eu analiso box plots das distribuições das amostras, eu também consigo ver que existe uma boa compatibilidade entre essas distribuições amostrais, né? O que ajuda sempre a bater o martelo nesse tipo de situação também é fazer análise de contato. Porque a análise até agora, até antes desse slide aqui, eu estava utilizando basicamente informações estatísticas, né? Ou seja, números, mas que não estavam levando em consideração a posição espacial das minhas amostras. Quando eu faço análise de contato, eu estou levando em consideração essa espacialidade, né? E aí, com isso, eu consigo visualizar como é que está se comportando a média das minhas amostras à medida que eu me aproximo ou me afasto do contato. Então, quando eu estou olhando a litologia, né, olivino ortopiroxenito e o rasburgito, como é que eles estão se comportando, os teores deles próximos do contato? Nessa imagem eu consigo ver que esses teores eles estão se comportando de maneira a ter uma continuidade, certo? Então, em geral, eu tenho uma continuidade boa, não tenho quebras abruptas, né, entre um domínio e outro. Então, esses meus teores eles estão com uma boa continuidade. Esse é um indício de que eu posso estimar utilizando a amostra do outro, né? Utilizando técnicas, por exemplo, de definir soft boundary, né? Onde as amostras de um domínio vão influenciar na estimativa do outro domínio. Uma vez que eu fiz as análises, né, univariadas ali, eu também posso fazer análise bivariada. Então, como eu tinha um depósito ali com cobre e níquel, eu fiz aqui uns scatter plots do cobre contra o níquel, tanto considerando o dado bruto, quanto considerando um ranqueamento dos dados, né? Em ambos os casos eu percebo que eu tenho uma correlação que é interessante entre essas minhas duas variáveis, então eu posso também, de repente, arriscar aplicar algumas técnicas de coestimativa e tudo mais. O próximo passo, uma vez que eu entendi como é que está essa distribuição dos meus teores, quais domínios eu vou considerar na minha estimativa, o próximo passo seria fazer a análise variográfica, definir a anisotropia e representar a anisotropia aí do nosso depósito para poder validar se ela está compatível com a distribuição amostral que a gente tem, tudo mais. Então, aqui seria a etapa da análise variográfica que eu consigo fazer aí utilizando umas ferramentas que facilitam bastante essa análise e depois validar se tem sentido geológico essa informação de anisotropia que eu encontrei na minha análise variográfica. Feita a análise variográfica, é comum que a gente faça a validação cruzada. Então, apresento aqui dois resultados de validação cruzada para o níquel, por exemplo. Um com o dado bruto, outro com o dado N-score. Consegui uma validação boa com o variograma que eu modelei ali. Está dando 0,8 de coeficiente de correlação para o níquel bruto. Aí eu preciso partir para a minha definição dos limites físicos mesmo, né, entre cada um dos domínios. E aí, para fazer essa definição dos limites físicos, eu utilizei aqui no caso a modelagem implícita do StudioRM.
Fiz primeiro a modelagem da minha primeira camada de minério aqui, que seria o ortopiroxenito. Então, aqui as amostras de ortopiroxenito topo e base, e aqui o sólido do ortopiroxenito que eu modelei. A mesma coisa para o olivino ortopiroxenito, que é uma camada um pouquinho mais delgada, né, mas também bastante contínua. E por último, a minha camada de rasburgito, aqui modelada também. Então, fiz os limites físicos, passo para a definição do modelo de blocos. Fazer o modelo de blocos é basicamente blocar dentro dos limites físicos, né? Então, fiz o meu modelo de blocos, considerando subblocos, utilizei um bloco aí com um tamanho que eu achei adequado para o meu composite, que era 20 por 20 por 5. E as implicações dessa decisão que eu tomei, a gente vai discutindo mais à frente aqui, conforme a gente for discutindo as técnicas, né? Uma vez que eu fiz esse meu modelo, eu fui lá e apliquei a estimativa de teores por krigagem ordinária e obtive esse resultado aqui. Então, beleza. Tem algumas regiões de baixo teor no meu depósito, tem algumas regiões de alto teor, né? Esses teores eles tendem a ter uma continuidade aqui ao longo da camada, né? Que é compatível com o que eu espero geologicamente. Então, tá aí, tá feito o meu modelo de teores, né? Utilizando aí esse passo a passo básico da estimativa de recursos. Mas beleza, modelo pronto, como é que eu vou decidir se eu confio ou não nesse meu modelo, né? O que eu vou utilizar como ferramenta para ver se isso está bom ou não? É muito comum que a gente utilize a validação visual e utilize alguns gráficos, né, que a gente costuma fazer. Então, SWOT plots, né, gráficos de análise de deriva, são gráficos que a gente faz muito, né? A validação visual, a gente pode colorir aí as nossas amostras e o nosso modelo e ver se ele está respeitando zonas de alto teor e zonas de baixo teor. Mas tudo isso é o que é corrente, né? A gente pode construir curvas de parametrização, pode fazer histograma do estimado contra as amostras, pode comparar a média amostral com a média estimada, mas tudo isso está dentro do escopo do básico que a gente faz, né? O mínimo que a gente vai fazer para definir se o nosso modelo está bom ou não. Mas tudo isso nos dá uma análise demasiado global do modelo e muito pouco localizada, né? Tirando o SWOT-plot que vai dar ali para a gente alguns desvios locais, a maior parte das técnicas empregadas elas são técnicas de avaliação global do modelo. E aí essas técnicas de avaliação global do modelo, elas podem não ajudar a gente a descobrir exatamente onde que está o problema, né? Então, para discutir um pouco como otimizar o modelo, como melhorar esse nosso modelo, eu vou precisar passar um conceitinho que é rápido, mas que é o conceito de que a estimativa é sempre suavizada, né? E da onde provém a suavização da estimativa? Aqui eu coloquei suavização da krigagem, mas é porque a krigagem também suaviza, né? Mas de modo geral, as interpolações, as estimativas, quando a gente está no contexto da mineração, elas causam uma suavização. E a origem dessa suavização é sempre duas. Uma é a mudança de suporte, porque eu estou partindo de uma informação que está no suporte de amostras, né, um suporte quase pontual, e passo para um suporte de bloco, que é um volume muito maior. E a gente vai discutir um pouco a implicação dessa mudança de volume, mas é importante saber que essa mudança de suporte ela causa uma suavização, mas também o interpolador é responsável por causar uma suavização. Dizer que causa uma suavização na prática é dizer que quando eu estou numa área de high grade, onde eu tenho teores elevados, né? Por exemplo, aqui eu tenho um teor de 20,47, o teor que eu vou estimar, ele não vai ser 20,47, ele vai ser menor, vai ser mais próximo de um teor médio do depósito. Então, se eu tenho um depósito que tem um teor médio de 4, na zona de high grade, o teor que eu vou krigar, mesmo na vizinhança dessa amostra aqui que tem 20,47, ele vai ser um pouco mais elevado do que 4. Né? Mesma coisa para a zona de low grade, tá? Então, nem só para baixo ele joga, ele também joga para cima. Regiões em que eu tenho baixo teor, eu vou tender a achar que o teor dali é um pouquinho mais alto
do que o que a amostra está me colocando, justamente porque eu vou fazer médias ponderadas e o teor que eu consigo com médias ponderadas, ele está sempre entre os extremos, ele nunca vai reproduzir os extremos, né? Então, o ideal é que a nossa estimativa ela vai ser tão realista quanto a gente permitir que ela seja, com base nos parâmetros que a gente vai definir, certo? Com isso, a gente está usando aqui nessa apresentação e usa em geral nas ferramentas que a gente tem na Datamine, dois índices para definir ali a qualidade da nossa estimativa. Um índice seria a eficiência de krigagem e o outro seria esse slope of regression, que está representado aqui do lado direito, mas que seria basicamente a inclinação, né, dessa reta entre o estimado e o real. Então, o que eu espero? Né? O que seria uma eficiência de krigagem elevada? Seria uma estimativa que reproduz bem a distribuição dos meus dados, ou seja, ela não vai causar uma sobressuavização, certo? Se eu pegar a média do meu depósito e todas as minhas estimativas estiverem muito próximas da minha média, eu não estou reproduzindo bem o teor das amostras. Ou seja, eu vou errar muito nas zonas de high grade e vou errar muito nas zonas de low grade. Então, o ideal é que a estimativa cause essa suavização, mas que ela não seja excessiva. E também, né, quando essa suavização ela não é excessiva, o que acontece é que quando eu plotar o estimado contra o teor real, eu vou tender a ter algo que se aproxima de uma reta a 45 graus. Significa que o meu estimador ele reproduz bem os teores, ele consegue reproduzir bem a realidade. Significa que eu estou usando parâmetros de estimativa adequados. E aí a gente vai ter algumas ferramentas para poder avaliar quanto essa suavização está acontecendo, tanto do ponto de vista da mudança do suporte, quanto do ponto de vista do interpolador. Uma vez que a gente faz a análise geoestatística, utilizando aí o StudioRM Pro, a gente consegue fazer uma análise que está presente em outros softwares também, que ela é chamada de KNA, análise de vizinhança de krigagem, né? Essa análise de vizinhança de krigagem, ela vai levar em consideração esses dois parâmetros que eu acabei de apresentar para vocês, e ela vai ajudar a gente a definir, então, os melhores parâmetros que a gente vai utilizar na nossa krigagem. Então, aqui no gráfico da esquerda, eu estou plotando para vocês com o eixo em vermelho ali a eficiência de krigagem, do lado direito, né, nesse mesmo gráfico da esquerda aqui, do lado direito, eu tenho o slope, né, ou a inclinação da reta lá do real contra o krigado. Então, vou chamar essa inclinação de slope a partir de agora e a eficiência de krigagem. Eu tenho box plots de como está se comportando a eficiência de krigagem e o slope para o meu modelo. Eu consigo fazer isso só tendo as minhas amostras e tendo o variograma, tá? É bem simples de fazer e se vocês inclusive têm curiosidade, na webinar de Supervisor a gente faz isso ali ao vivo e tudo mais e vê as ferramentas operando, né? Mas aqui eu consigo perceber que eu tenho um ganho muito grande de eficiência de krigagem e no slope, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com blocos de 25 por 25 por 5, ou aqui também com blocos de 50 por 50 por 20. Seguia uma tendência de melhora, até que quando eu cheguei aqui num bloco de 100 por 100 por 20 ou 200 por 200 por 20, a minha eficiência e o slope caíram muito. Ficou muito ruim a minha estimativa. Então aqui eu consigo definir o que seria um tamanho ideal do bloco, né? Claro que a gente não define o tamanho ideal do bloco com base só nisso, porque a gente precisa ter seletividade de lavra e tudo mais, e em geral, as questões para definir o tamanho do bloco de planejamento, elas são muito mais importantes do que as de geologia. Mas se a gente tiver margem de escolha, o ideal é que a nossa escolha seja bem fundamentada e não seja só 10 por 10 por 10 porque sim, né? Ou 5 por 5 por 5 porque sim. Outra coisa que a gente pode fazer para ver o efeito do tamanho do bloco na nossa estimativa é construir curvas de teor tonelagem que mostrem para a gente como o tamanho do bloco vai influenciar
na tonelagem e no teor que eu encontro no depósito, tudo bem? A ideia é que em vermelho está o que seria uma curva de teor tonelagem para o meu depósito, se eu não precisasse fazer uma mudança de suporte, e à medida que eu avanço aqui para a esquerda com esse ponto, né, por exemplo, 2, seria qual que é o teor do meu depósito e a tonelagem do meu depósito se eu aplicar um cutoff de 2 para blocos cada vez maiores, ok? Então, se eu aplicar um cutoff de 2, né, para um bloco que seja muito grande, eu vou tender a perder mais massa no meu depósito, porque se o bloco é muito grande, eu vou ter muitos blocos próximos do teor médio e não vou ter blocos representando bem as zonas de alto e baixo teor. Então, tudo isso aqui vai poder influenciar e ajudar a gente na tomada de decisão. Seguindo na análise de vizinhança de krigagem aqui, a gente pode aplicar a eficiência de krigagem não só para definir o tamanho do bloco, a gente pode utilizar ela para definir o número de amostras que a gente vai usar na estimativa. Então, reparem, se eu utilizar só uma amostra na estimativa, eu tenho um slope perfeito, ou seja, a minha estimativa ela reproduz exatamente os teores reais, né? Mas seria o equivalente a fazer uma estimativa por vizinhos mais próximos, né? Ao mesmo tempo que a eficiência de krigagem ela é a mínima, né? Porque a gente não está krigando, na verdade, né? O que a gente está fazendo aqui é só selecionar o vizinho mais próximo. Agora, quando a gente parte para 2 amostras, 3 amostras, 4 amostras, a gente já tende a ter um ganho de eficiência de krigagem e no slope, certo? E aí o ideal é que a gente seleciona o mínimo como o ponto mínimo de eficiência de krigagem que a gente aceita e o máximo como o ponto a partir do qual eu já não vejo mais muito benefício. Por exemplo, né? A partir de 14 amostras aqui, o ganho que eu tenho é muito pouco, né? Então, eu poderia simplesmente, né, definir aqui que quero usar 4 amostras e 14, com base nessa informação que eu estou vendo. Posso utilizar mais informações, como, por exemplo, a soma dos pesos negativos. Vocês sabem que a krigagem ela gera pesos negativos durante a interpolação, e essa soma dos pesos negativos ele vai dar para a gente uma ideia de quantos pesos negativos estão surgindo durante essa nossa estimativa, né? E aí eu vou tender a fugir desses pesos negativos, né? Quero uma estimativa que gere o mínimo de pesos negativos possível. Tá? Uma vez também que eu defino número de amostras, vamos supor 4 e 20, né? 4 amostras como mínimo, posso fazer ensaios sobre a estratégia de busca. Então, se eu vou fazer a minha estimativa considerando elipses de buscas bem pequenas ou elipses de buscas maiores, e aí eu consigo definir o que é o volume de busca mais adequado, reparando que para elipses de buscas pequenas eu tendo a ter coeficientes bons aqui, mas o que acontece com o meu depósito? Se eu uso uma elipse de busca muito pequena, eu não estimo os blocos. Então, a gente tem que estar sempre analisando aí o custo-benefício, né, de eleger um tipo de parâmetro. Então, aqui, por exemplo, eu selecionei esse aqui de 180, 120, 40, porque eu achei que era uma estratégia de busca interessante. Por último, né, o que a gente ainda consegue testar na análise de vizinhança de krigagem é o número de pontos de discretização. Qual que é o número de pontos que eu tenho que estimar dentro do meu bloco para a minha estimativa ser boa, né? Reparem aqui que, para o contexto desse depósito que eu estou analisando, se eu estimar só um bloco, só um ponto dentro do bloco, a minha estimativa não é tão boa quanto se eu estimar 3 pontos. Mas a partir de 3, 5, 8 ou 12, não tem uma diferença substancial, né, no resultado. Então, eu escolho 3 aqui, né, que seria o ideal para essa análise que eu encontrei, certo? Então, para algumas das perguntas que a gente colocou ali, qual o número de amostras, qual a estratégia de busca, tudo isso a gente consegue definir tranquilamente fazendo análise de vizinhança de krigagem e avaliando o resultado da estimativa após aplicação da análise de vizinhança de krigagem, né?
Uma outra questão que sempre é discutida nesse contexto da avaliação de recursos é essa questão do top cut, né? Se eu utilizo um capping, se eu não utilizo um capping, os problemas de utilizar um capping. Então, tem muita gente que discute que nunca se deve utilizar o capping porque você vai estar comprometendo uma quantidade de metal do seu depósito, ou que é bom utilizar o capping porque aí você melhora a variografia, consegue resultados melhores porque você também evita fazer superestimativas locais, né? A gente tem ferramentas disponíveis hoje em dia que permitem que a gente faça uma avaliação do que seria um teor de capping interessante para o nosso depósito. Então, aqui utilizando o Supervisor, né, ou o RM Pro, eu consigo fazer a avaliação do que seria um teor de capping interessante para mim, que me ajuda a diminuir a variância para melhorar a estimativa, que não compromete muito do metal do depósito e que faz sentido aqui do ponto de vista estatístico. Uma vez definido esse teor de referência, eu não preciso aplicar ele irrestritamente. Eu posso fazer uma análise local, né? Então, uma vez que eu seleciono esse teor de referência, eu posso pegar as amostras, né, com os mais elevados teores, por exemplo, aqui eu estou visualizando as 11 amostras de teor mais elevado, consigo selecionar cada uma delas individualmente e definir o que seria um modelo de transição interessante. O que seria esse modelo de transição? À medida que eu me afasto da minha amostra, qual que é o teor que eu quero que essa amostra assuma, certo? Não é simplesmente capear essa amostra, né? Fazer um capping. Então, agora o que era 12 virou 5, ou o que era 31 virou 12. É basicamente definir, olha, até uma distância de tanto, esse 12 pode ser 12 mesmo. A partir de tanto, eu quero que ele vire 8, por exemplo, né? Esse aqui é o exemplo. E eu consigo fazer esse tipo de ponderação tendo, né, uma estimativa do metal que eu estou comprometendo quando eu adoto essas abordagens, tendo uma estimativa do impacto na estatística geral dos meus dados, quando eu faço o capping, e sem ter que escolher fazer ou não capping, né? Eu posso fazer um capping que seja controlado de acordo com o meu gosto e do que eu acho que é interessante para o meu depósito. Por exemplo, para mostrar para vocês aqui um pouco dos resultados da aplicação desse tipo de abordagem, eu recapitulo o que era o nosso modelo de teores anterior e eu fiz um modelo de teores onde eu fiz cocrigagem nele, mas além de fazer cocrigagem, eu fiz o KNA, fiz um capping que que depende da distância, então eu deixei as minhas amostras de alto teor, elas terem influência até 30 metros, né, nos arredores dela e não mais do que isso. Então eu reduzi halos de alto teor aqui, né, e consegui uma estimativa que é menos suavizada. Reparem que esse azulzinho mais claro aqui, ele é mais próximo da média do meu depósito aí, que vai estar perto de 0,7 a 1. E aqui eu consegui reproduzir um pouco melhor zonas de baixo teor e um pouco melhor zonas de alto teor também, ok? Então, duas perspectivas aqui, né? Fazer a coestimativa, porque eu tenho informação de cobre e de níquel, e na análise variográfica eu vi que eles têm compatibilidade, corregionalizam bem e tudo mais, e fazer análise de vizinhança de krigagem para melhorar esses teores, né? Essa reprodução da realidade do meu modelo, do meu interpolador. Para partir para as outras técnicas que a gente vai aplicar, é muito importante que a gente tenha noção de qual que é a média do nosso depósito, né? Então aqui eu só represento com um gráfico como que a gente faz para definir qual seria uma média declusterizada interessante para o nosso depósito, utilizando as ferramentas que a gente dispõe aqui no Studio RM Pro. E a forma de aplicar, então, a análise de declusterização no RM, ela não depende mais de eu escolher um tamanho de célula fixo. Eu posso testar vários tamanhos de célula e ver como esses tamanhos se comportam à medida que eu cresço
em X e em Y a célula, mas mantenho ela em Z com o mesmo tamanho e tudo mais. Então, eu posso fazer testes, ele vai gerar essas curvas de como a média do depósito está se comportando para mim, para os diferentes tamanhos de célula, e aí eu posso escolher um tamanho de célula que seja bom, que seja adequado, que não penalize demais a minha média, mas que também não faça simplesmente o teor bruto ser encarado como o teor do depósito, né? Uma vez que eu conheço essa média, ou que eu fiz essa declusterização e tenho esse valor como referência, aí uma janela de possibilidades se abrem para a gente consegue utilizar umas outras técnicas, como, por exemplo, técnicas que a gente pode utilizar para definir e quantificar as incertezas. Aqui na webinar, a principal técnica que eu vou mostrar para vocês, né, que eu queria abordar, discutir e apresentar como uma possibilidade é a simulação gaussiana, né, mas existem outras técnicas que a gente poderia usar, né. A gente, como eu já disse, tem uma webinar sobre simulação gaussiana, mas só para contextualizar para quem não viu, para quem nunca teve contato com o tema, a simulação gaussiana é uma técnica geoestatística que permite que a gente crie N cenários, né, a quantidade de cenários que a gente quiser para o nosso depósito. Todos esses cenários são equiprováveis e eles reproduzem perfeitamente tanto a estatística dos dados quanto o variograma. Então, é como se eles fossem bons palpites para os teores do meu depósito, né? O melhor dos palpites seria a estimativa, mas eu tenho uma técnica que gera uma série de palpites para mim sobre qual que é a configuração desse depósito. E aí, para que eu vou querer esse monte, né? Por que eu vou querer 50 cenários diferentes do meu depósito? Porque se eu pegar esses 50 cenários diferentes e fizer um tratamento probabilístico deles, eu consigo fazer análise de risco, eu consigo avaliar o meu depósito e a melhor das situações aqui para a gente, aplicando a simulação gaussiana, é que a simulação gaussiana ela reproduz perfeitamente a estatística dos dados, então ela não vai ter uma suavização embutida nela, né? Que é o que a krigagem tem. Ou seja, né, se a gente tem as nossas amostras, a gente faz um perfil krigado, ele tende a ser assim, né? Um perfil que não vai passar do meu teor máximo, não vai passar do meu teor mínimo e não vai tender a reproduzir eles, vai só tender a reproduzir teores intermediários entre as amostras localmente. Quando o perfil verdadeiro, ele é cheio de altos e baixos, né, de morros, e a simulação gaussiana ela vai tender a me dar esse efeito aqui de ruído, então eu vou conseguir estudar melhor essa dispersão dos meus dados, tanto globalmente quanto localmente, tá? Então, fiz para esse mesmo banco de dados a simulação gaussiana, fiz alguns tratamentos desse resultado da simulação gaussiana. Então, só para exemplificar como é que eu posso utilizar essa técnica para avaliar o meu depósito, tive duas abordagens. A primeira abordagem foi a abordagem probabilística, que eu já falei para vocês. Então, quando eu analiso todos aqueles cenários, qual que é a probabilidade que os meus blocos estejam acima de um teor de corte de referência? Aqui no caso eu escolhi 0,5% para o cobre e fiz uma análise. Então eu consigo saber que tem lugares aqui, tem regiões do meu depósito em que eu tenho 90% de certeza ou mais que aquele bloco ele vai ter mais do que 0,5% de cobre. E já tem regiões que essa incerteza ela é um pouco maior, ou seja, a probabilidade de ser maior do que meio, ela já não é tão garantida assim. Então, com essa informação aqui, eu consigo ter noções de onde estão de fato as minhas zonas de alto teor, onde está de fato o meu minério e onde está um potencial estéreo ali, né? Uma outra análise que é interessante de se fazer utilizando os dados de simulação é justamente avaliar as incertezas. Então, se eu pegar ali os cenários que foram gerados na simulação gaussiana, eu posso utilizar esses cenários, avaliar eles para ver qual bloco eu tenho uma incerteza maior, qual bloco eu tenho uma incerteza menor. E aí aqui, nesse exemplinho, ficou bem interessante
dá para perceber que as nossas incertezas menores elas estão associadas às regiões que a gente sondou, né? Então, é já uma informação importante, mas que não basta estar sondado para a incerteza ser baixa, porque eu tenho uma sondagem aqui bem em cima de uma região com alta incerteza. Então, essa análise de incerteza que a gente faz considerando a simulação gaussiana, ela vai levar em consideração tanto a disposição de amostras que a gente tem, então como está configurada a nossa malha amostral, como também a variabilidade dos teores locais. Então, mesmo que eu tenha uma malha amostral bem adensada na região, mas se eu tiver uma alta variabilidade de teores, a minha incerteza ali vai tender a ser mais elevada também. E aí, com base nas incertezas nos cenários da simulação, eu defini intervalos de confiança, onde eu decidi qual que é o teor máximo que eu espero que o meu depósito tenha no bloco, qual que é o teor mínimo que eu espero que o depósito tenha naquele bloco, né? Qual que é o teor máximo e mínimo que eu espero para o bloco, e comparei esse teor máximo e mínimo com o teor estimado. Então, reparem que eu tenho uma série de blocos aqui, principalmente no olivino ortopiroxenito, uma série de blocos, que eles estão estimados com um teor acima do que eu espero, que seja o teor máximo do meu depósito, né? E alguns blocos pingadinhos aqui que estão com o teor mínimo, que estão com o teor estimado abaixo do mínimo. Então, com isso aqui, eu já conseguiria ter noção de zonas em que o meu modelo pode estar pior, né? Em que ele requer uma atenção um pouco melhor. Fazendo a análise ali, ó, localizada, eu consigo perceber que várias zonas de contato eu tenho isso acontecendo e tudo mais. Mas a ideia é um tratamento que eu fiz para o resultado da simulação condicional. Comparei esse resultado da simulação condicional com a crigagem e falei, olha, a crigagem aqui, 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 em cada um desses pontinhos aqui, ela não está tão legal quanto poderia estar, né? Ou quanto eu esperaria que ela estivesse. Mudando um pouquinho de assunto, né? Porque como a gente se propôs a falar sobre técnicas variadas, a gente saiu então aqui de uma avaliação de incertezas para o nosso depósito para uma outra questão, que é como que a gente define, por exemplo, o espaçamento das malhas de grade control. Para definir esse espaçamento das malhas, esse espaçamento das amostras, né, qual que é a abertura da malha de grade control, a gente poderia utilizar a simulação gaussiana, que a gente já estava falando anteriormente, mas a gente também tem uma ferramenta aqui à mão, bem pronta para usar, que é ela funciona da mesma maneira que a ferramenta que faz a análise de vizinhança de krigagem, onde a gente consegue acessar a eficiência de krigagem e a inclinação, né, o slope, para cada uma das aberturas de malha, né? Então, eu posso testar, se eu fizer uma malha de 10 por 10 por 2, se eu fizer uma malha de 20 por 20 por 5, se eu fizer uma malha de 50 por 50 por 10, como é que vão se comportar, né, esses parâmetros que eu tenho, que são os meus parâmetros de qualidade da estimativa. E o mais interessante é que para esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui, a gente consegue fazer ela levando em consideração que os nossos furos têm uma orientação específica, levando em consideração o custo por amostra, o custo de uma campanha de sondagem. Então, a gente consegue plotar aqui uma nuvem de pontos que vai dar para a gente, né, a eficiência de krigagem, por exemplo, em função do custo. E aí eu consigo olhar aqui, ó, por exemplo, eu tenho malhas que são mais custosas, né, são mais onerosas do que a de 25 por 25 por 5, e que tenha uma eficiência de krigagem inferior à dela, por exemplo, né? Então, eu posso fazer testes aqui com diversos cenários, com cenários que são a minha possibilidade, e enxergar aqui, criando cenários realistas, qual que é o melhor custo-benefício. A gente pode fazer a mesma coisa utilizando a simulação gaussiana e obtendo regionalmente, né, localmente. Por exemplo, se eu faço análises aqui e sei onde exatamente a minha estimativa está pior, eu sei que é legal que eu coloque a amostra naquela região, né? Então, que eu adense a minha malha
localmente e tudo mais. E aí essas técnicas vão permitir que a gente refine os nossos resultados, principalmente se a gente combinar elas. A última técnica que eu queria conversar com vocês antes de fazer uma demonstraçãozinha ali no estúdio, no RM Pro, né, e falar um pouco do RM Pro, era falar de uma técnica que a gente não falou ainda. Todas essas eu já cheguei a abordar um pouco antes em alguns dos webinars, mas tem uma técnica que é muito interessante de ser utilizada, que ela pode ser utilizada, e eu utilizei aqui nesse contexto que eu estou apresentando para vocês, que é o condicionamento uniforme. E aí, vamos tentar fazer uma recapitulaçãozinha rápida do que é o condicionamento uniforme, quais resultados ele pode fornecer para a gente e quais resultados eu obtive aplicando o condicionamento uniforme aqui. Para isso, eu queria voltar um pouquinho atrás e falar, lembra que a gente conversou sobre a relação volume-variância? Ou melhor, eu disse que à medida que eu aumento o volume, né, ou aumento o suporte, a variância, a variabilidade, ela tende a diminuir? Então, isso vale tanto para quando a gente vai fazer a estimativa, quando a gente vai definir o tamanho do bloco. Concordam que eu estou pegando o teor de uma amostra que é quase pontual, que tem centímetros, e estou utilizando ela para estimar blocos que têm metros. E aí, quanto maior for o bloco que eu estiver utilizando, maior vai ser a mudança de suporte, né, que eu vou estar realizando. E aí eu sempre tenho um dilema, né? Quando eu vou definir o tamanho do bloco, a gente já viu, né, que a eficiência de krigagem pode ajudar a gente viu que olhar a curva de teor tonelagem, né, prevista pode ajudar a gente, e de modo geral a gente sempre cai em duas questões, né? Se eu uso um tamanho de bloco muito pequeno, a curva de teor tonelagem ela tende a ser pobre, eu tendo a não poder confiar muito nela, e o histograma ele tende a ser mais próximo da média, né? Já, se eu vou trabalhar com blocos muito grandes, eu tendo a ter uma curva de teor tonelagem que é mais acurada, mas o meu histograma ele acaba ficando muito suavizado, certo? Muito. Então, não reproduzo bem a variabilidade do meu depósito, justamente porque eu estou diminuindo essa variabilidade à medida que eu utilizo um bloco com um tamanho grande demais. Sem querer entrar em muitos pormenores a respeito disso, a gente tem um dilema quando a gente fala da malha amostral, certo? Porque se a malha amostral ela é muito aberta, eu não posso utilizar um bloquinho muito pequenininho ali, que tenha 20 metros de tamanho, numa malha que é espaçada 200 por 200. Tem aquela regrinha de ouro lá, que é o tamanho do bloco tem que ser no mínimo 1/4 do espaçamento médio da malha e tal, né? Então, se eu usar também um bloco muito grande aqui, eu vou perder resolução, né, no meu depósito, não vou conseguir enxergar bem como é que está essa variabilidade, eu vou tender a enxergar um grande volume de material como a mesma coisa, quando de fato ele não é. E aí, se vocês lembrarem lá do comecinho da apresentação, vocês vão lembrar que eu tinha uma região em que o espaçamento entre as minhas amostras ele é muito maior do que numa outra região. Então, para lidar com isso, tem gente que separa o depósito, né, faz um modelinho para a área em que a informação está boa, outro modelinho para a área que a informação está ruim. Tem gente que cria um modelo só, tanto para a área boa quanto para a área onde a malha está mais aberta, né? Que foi o caso do que eu fiz aqui, sem questionar e sem levantar pormenores sobre isso no momento. Mas, de fato, se eu tenho aqui, ó, nessa região do meu depósito, um espaçamento da malha de 120 metros, mais ou menos, que é o que eu tenho, utilizar o bloco de 20 metros que eu utilizei, ele não é adequado para aqui. Né? Então, quando eu analiso ali as curvas de teor tonelagem e tudo mais, elas vão estar prejudicadas com base nesse tamanho de bloco que eu escolhi. Como é que eu posso melhorar esse resultado? Enfim, tem uma técnica que foi criada inicialmente para conseguir criar curvas de teor tonelagem que respondem melhor, né, ou que representam melhor a variabilidade do depósito quando a gente está estimando em blocos muito grandes, que é o condicionamento uniforme. Posteriormente, essa técnica ainda recebeu um improve ali, né, que
foi chamada então de condicionamento uniforme localizado, a sigla é LUC, L-U-C. Esse condicionamento uniforme localizado, ele basicamente faz o quê, né? Ele é equivalente a estimar o meu depósito em blocos grandes, que é o correto quando eu estou trabalhando com uma malha muito aberta, por exemplo, a malha de exploração e tudo mais. Mas, posteriormente, ele faz um tratamento nos resultados, nos pontos que ele estimou aqui, para conseguir reproduzir um pouco melhor a variabilidade. E aí eu vou ter um teor que é compatível com a escala de Lavra, né, com o SMU, que não vai estar necessariamente relacionado com esse painelzão aqui, com esse bloco gigantesco que eu defini, né? E aí, eu apliquei o condicionamento uniforme no nosso depósito, e aí eu gostaria que vocês visualizassem dois resultados aqui, né? A gente poderia conversar horas sobre essa técnica, mas como a gente tem pouco tempo, eu queria que vocês percebessem duas coisas. Primeiro, que a transição entre os teores no meu modelo, né? A transição de zonas de baixo teor para alto teor aqui, ela ocorre agora de maneira mais gradual do que ela ocorria naquele primeiro depósito que eu mostrei para vocês. Ela reproduz ainda bem, né, as zonas de baixo e de alto teor, localizadamente, né? E quando eu vou analisar aqui, né, por exemplo, eu fiz um SWOT plot da minha estimativa por krigagem, talvez tenha ficado ruim de ver aqui na apresentação. Deixa eu pegar uma canetinha aqui do PowerPoint para gente. Mas a curva da minha estimativa por krigagem, ela está passando aqui, ó. Essa aqui são as minhas amostras, então elas se afastam em algumas regiões, né? Quando eu faço o condicionamento uniforme, eu consigo fazer com que as estatísticas ali locais elas sejam melhor reproduzidas, tá vendo? E aí eu posso analisar, né, se essas regiões aqui são as regiões que a malha está realmente mais espaçada e tal, e ver se o meu depósito está, né, toda essa região aqui que está perfeitamente compatível, ela coincide com a região onde eu estou usando uma malha adequada, por exemplo. E aí a gente aplicou aqui, né, conversando, 4 técnicas, né, então a simulação condicional, a cokrigagem, a estimativa por krigagem e o condicionamento uniforme. E eu queria mostrar ali rapidinho no estúdio para vocês como que fica o resultado dessas técnicas. Mas antes, só falar de uma consideração acerca do condicionamento uniforme, que é justamente isso. O condicionamento uniforme, ele é uma técnica boa de ser utilizada para quando eu tenho esses modelos que eles chamam aqui de Diffusion Type Model, mas que é basicamente onde eu grado de zonas de alto teor para baixo teor, passando por zonas de teor intermediário, né, onde o teor grada. Se eu tiver um modelo tipo mosaico, em que eu tenho avizinhado zonas de alto e baixo teor, aí o ideal é que a gente aplique krigagem de indicadores. Eu considerei que o condicionamento uniforme era mais interessante para esse modelo que eu estava mostrando para vocês, né? Por causa da geologia e de tudo mais. Mas a gente tem também a krigagem de indicadores disponível, né? Para fazer esse outro tipo para fazer a análise desse outro tipo de depósito também, caso a gente queira. Só não encaixou aqui no contexto, no caso, né? Então, essa webinar, ela foi inteira executada utilizando o Studio RM Pro, né, que é a ferramenta de geoestatística e de modelagem de recursos, na verdade, da Datamine, mais importante que a gente tem atualmente, mais completa. Então, nela, eu consegui fazer desde aquela análise estatística básica que eu mostrei para vocês, com aqueles histogramas, QQ-plots, fiz a modelagem implícita, passei por todo o fluxo básico da estimativa de recursos que está presente aí no nosso software, e fui avante, né? Apliquei técnicas de otimização da estimativa, de avaliação da minha estimativa, fiz top cut, fiz análise de contato, todas essas análises que enriqueceram, que vão estar presentes aqui só no RM Pro, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre como é o funcionamento dessas ferramentas antes da gente encerrar por hoje. Beleza.
Deixei o RM aqui aberto para vocês poderem dar uma olhada, né? Essas ferramentas do RM Pro, então, elas envolvem a gente poder utilizar com uma única licença todas as funcionalidades do Studio RM, que são as funcionalidades que a gente utiliza para fazer a estimativa de recursos tradicional, né? E ainda por cima fazer utilizar todas essas ferramentas de otimização. Só para vocês terem uma noção, eu comecei a trabalhar com esses dados para apresentar o webinar para vocês aqui, e eu não gastei mais do que 2 dias de análise para produzir todos esses resultados. Então, a gente tem todo um fluxo facilitado para trabalhar a informação dentro do Studio RM. E aí, se a gente visualizar, por exemplo, para fazer a estimativa, né? Então, vamos conversar um pouco sobre algumas das ferramentas que eu utilizei ali na estimativa para lidar com algumas das questões. Quando eu vou definir aqui a minha estratégia de busca, eu posso fazer essa definição da estratégia de busca direto, utilizando uma porcentagem do alcance do meu variograma. Eu posso escolher aqui, quando eu faço essa definição da estimativa, da elipse de busca, se eu quero aplicar capping para altos ou baixos teores. Uma vez que eu escolho aplicar o capping para altos teores, eu posso escolher se eu quero substituir o teor, se eu quero remover ele. Escolho aqui qual que é o teor de referência e qual distância que eu quero deixar esse teor assumir o valor real dele. Né? Então, se eu estiver estimando um bloco que está até 50 metros da minha amostra, ela assume o teor real dela. Agora, para além dos 50 metros, ela assume o teor de 12, por exemplo, que é o teor com capping. Eu posso configurar toda a estimativa seguindo aquela boa prática que eu defini ali, utilizando as minhas ferramentas de otimização, e inclusive, quando eu vou definir a minha estimativa aqui, eu posso definir um soft boundary, por exemplo. Então, eu visualizei ali que os meus contatos funcionam bem, mas eu não quero misturar as minhas populações para poder estimar todo mundo junto. Então, o que eu faço? Eu faço a estimativa da zona 2, considerando um soft boundary entre a zona 2 e a zona 3, uma estimativa da zona 3, considerando o soft boundary entre ela e a zona 4, e a zona 4 considerando um soft boundary dela com a zona 3. Assim eu consigo que o meu modelo ele respeite bem essa transição entre um domínio e outro, né? Então faço com que isso se reproduza de uma maneira mais realista, né? E aí todo esse fluxo aqui, ó, ele é organizado no passo a passo que eu preciso para realizar a estimativa com otimização, né? Eu tenho o KNA presente aqui. E todas as definições de estimativa que eu aplico, elas ficam salvas aqui para mim. Então, é ótimo para agilizar a criação do modelo. Eu nem tive tempo de discutir com vocês todos os resultados que a gente consegue nessa estimativa, mas a gente pode ter acesso a resultados resumidos ou resultados mais completos, né? Eu posso pegar todas as estatísticas que eu gero durante a estimativa por krigagem e reportá-las para mim para eu poder avaliar esse meu modelo posteriormente, né? O condicionamento uniforme, ele segue basicamente a mesma ideia. Então, o condicionamento uniforme está aqui, ele é uma janelinha também onde o fluxo ele está bem definido, e aqui configurando coisas em 5, 6 janelas, né, com poucos cliques, eu consigo obter o resultado de um modelo com condicionamento uniforme. Então, uma técnica que é muito simples de ser utilizada. A simulação gaussiana está presente aqui no Studio RM também já desde muito tempo, né? Ou as ferramentas para fazer o modelo implícito, para verificar a anisotropia no meu depósito, elas estão presentes aqui também. Sem contar, né, todas as ferramentas de visualização que o estúdio já possuía e todas as ferramentas aqui que vão estar presentes no Supervisor, e a gente consegue, né, como eu mostrei para vocês, fazer um fluxo perfeito das informações que eu gero aqui no Supervisor para o RM. Eles estão sendo cada vez mais compatibilizados e o RM Pro ele tende a ser cada vez mais uma ferramenta mais coesa e mais poderosa para a gente fazer a estimativa de recursos, né? O Supervisor funcionando aqui, ele também funciona nessa lógica de poucos cliques, né? Acabei não tendo a possibilidade de mostrar para vocês aqui uma coisa que estava no plano, que era justamente
a simulação multivariada, né? A gente aplicou a simulação aqui para definir a incerteza, mas só aplicando a simulação univariada, não a multivariada, mas a gente tem a possibilidade de usar ela também no supervisor. E, por último, mas não menos importante, na verdade, uma das coisas que são mais importantes aqui é que o StudioRM ele sempre teve uma flexibilidade muito grande nos modelos de blocos que a gente utiliza nele, né? Então a gente sempre pôde trabalhar com modelo subblocado, com modelo rotacionado, e toda essa flexibilidade permite que a gente crie modelos de teores melhores, justamente porque a gente tem a possibilidade de colocar como um atributo novo o resultado de uma análise nova que a gente faz. Então aqui, esse modelo, ele é um modelo único, né? É o modelo que a gente está visualizando aqui na tela, tá? Eu só apliquei um filtro nele, né? Mas se eu remover o filtro aqui, vocês vão ver, ele é o meu modelo de blocos que eu utilizei na análise toda, né? E aqui, associado a esse meu modelo, eu tenho as informações de cada uma dessas etapas que eu fui gerando. Então, eu tenho o meu modelo aqui, eu posso ver ele com o resultado do condicionamento uniforme, com o resultado da, da simulação gaussiana. Se eu aplicar aqui, por exemplo, uma legenda de probabilidade, eu quero saber qual que é a probabilidade do teor de cobre, ele está acima de 1%, né, nas diversas regiões do meu modelo aqui, eu posso aplicar, e aí com base nisso eu consigo ter uma noção local aqui da, da variabilidade do meu depósito, né, de como estão se comportando os teores. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. O estúdio aí ele vai permitir que a gente tenha um fluxo bom e que aplique com facilidade essas técnicas geoestatísticas que vão dar muita informação nova, né, para a gente poder avaliar nosso modelo e definir modelos de teores mais realistas. Então, é isso. Por hoje eu fico por aqui e obrigado a todos vocês pela atenção.